Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no Portal do José e eu não posso começar o nosso papo de hoje sem retribuir todas as mensagens de carinho, os desejos de boas festas, de Feliz Natal, de um ano de 2021 melhor do que esse ano que nós passamos. Eu gostaria muito de abraçar todos vocês. Eu estou muito feliz, embora a gente esteja numa situação muito crônica, crítica no nosso país, de estar possibilitando a reunião de tantas pessoas que têm sentimentos positivos em comum. A solidariedade, a preocupação com o próximo, a empatia, a preocupação com a dor do outro, o pensamento de ajudar o nosso país a mudar tantas injustiças que nós temos, tantas situações de iniquidade, enfim. Então eu me sinto muito feliz nesse particular de estar possibilitando o encontro de algumas pessoas aqui no nosso portal, de estar podendo me conectar com outras personalidades intelectuais, pessoas que comungam desses valores. Então, eu quero retransmitir para vocês, compartilhar com vocês esse sentimento que nem tudo está perdido, porque quando a gente junta tanta gente com esperanças, com força, com energias positivas, a gente tem que acreditar que a gente é capaz de mudar alguma coisa, né? Mas nesse cenário a gente precisa ter sempre a nossa percepção crítica da realidade das pessoas que estão à nossa volta, porque o mundo não se transforma apenas com orações ou com pensamentos positivos ou torcidas. É necessário que a gente divulgue as nossas ideias, que a gente pegue mesmo no pesado, que a gente pegue no batente, que a gente saia para as ruas, que a gente fale com as pessoas, que a gente use os nossos espaços, nossas energias para conseguir mudar essa realidade, né? Porque senão o verbo se perde no vento. E eu não podia deixar de fazer esse papo com vocês aqui hoje, porque ontem, né, a gente teve a live do presidente da República e logo na sequência a gente teve a cadeia nacional, onde ele se reportou à nação junto com a sua esposa. Eu sou de um tempo que a gente respeitava muito a figura do presidente da República. Eu fui educado nas escolas, depois na universidade, na faculdade de Direito, a ter um respeito pelas instituições, pelos poderes constituídos, pelo sistema democrático, pelo funcionamento da nossa sociedade com as instituições que a gente tem ainda em desenvolvimento. Então a figura do presidente da República, que sempre tem um respeito muito grande, não só no Brasil, na estrutura, né, deveria ter institucionalmente, mas no mundo inteiro, até em outros regimes também, os regimes monárquicos, onde o povo respeita o rei, respeita a rainha, os príncipes, enfim, respeita a autoridade e a instituição, porque sabe que muitas vezes a gente depende de uma inspiração de um líder, de uma pessoa que esteja nessa posição. Então o respeito é muito importante. E nas democracias, a gente sabe também que a alternância do poder faz com que a gente respeite o governante de hoje para que o nosso governante de amanhã seja respeitado também. Mas como respeitar, ao mesmo tempo, um ser humano e uma instituição? Como respeitar a presidência da República, uma instituição, e o ocupante dessa instituição, no caso, o presidente da República? Gente, o Brasil, de fato, está sendo um exemplo no planeta de ter conseguido permitir que um dos piores seres humanos que existe na face da Terra chegasse até a presidência da República. Eu não estou exagerando em relação a isso, não. Porque ontem, quando eu vi em cadeia nacional o presidente se reportando a nós brasileiros e falar a expressão solidariedade, que ele se solidariza com as pessoas que perderam alguém e que estão enlutadas, eu me senti insultado com esse tipo de fala. Porque vindo dele a palavra solidariedade, que representa o sentimento de bondade para com o próximo, a cooperação mútua, o sentimento de fazer algo de positivo em relação ao próximo, como é que eu posso ficar tranquilo vendo alguém que está proporcionando mais de 190 mil mortos no nosso país, mais de 7 milhões de contaminados? Como é que eu posso achar que isso é uma coisa natural? Então eu me senti especificamente insultado, porque eu já perdi pessoas com Covid próximas, pessoas na família. Eu estou com 3 pessoas na família nesse momento que estão com Covid, estão se tratando, estão bem. A gente ontem fez o encontro familiar pela internet, foi uma coisa diferente. A gente pôde se abraçar virtualmente, a gente conseguiu inclusive dar algumas risadas, mas algumas pessoas abatidas porque estão com Covid, né? Eu me deparo com a fala de uma criatura, o ocupante da presidência, que não merece o menor respeito, um hipócrita com a sua esposa idem,
que no espaço de 3 minutos e 20 segundos usaram 6 vezes o nome de Deus para se reportar ali ao povo brasileiro. O Bolsonaro nitidamente lendo um script que não foi ele que escreveu, ele sequer deveria estar entendendo, ele não passou nenhuma empatia, não passava nenhuma emoção. Então eu não aceito esse sentimento de solidariedade de Araque que ele disse ontem nesse pronunciamento dele, né? O que contrasta com o pronunciamento dele de 1h20 numa live, gente, que foi show de horrores. É uma coisa assim, é a demonstração assim, mais profunda de como um ser humano pode ser tão abjeto, alguém sem sentido de responsabilidade com o cargo que ocupa, uma pessoa que mente descaradamente, uma pessoa que não tem pudor, uma pessoa que não tem absolutamente nenhum valor positivo para passar para a sociedade. Os que ele pretende serem valores positivos são valores ancorados na mentira. Ele mente o tempo todo. Eu fiz aqui várias anotações, gente. Fiz aqui o dever de casa aqui, né? Eu pensei em colocar algumas cenas, mas tem gente que já não aguenta mais ver a cara de Sua Excelência, entre aspas, né? Mas foi um show de horrores essa fala dele, e que quando a gente examina, né, você vê as incoerências, inclusive, né? Quando a esposa diz que eles estavam com vários projetos, e aí veio a Covid, mas Deus, obrigado Deus, agradecendo a Deus por ter dado coragem para eles fazerem alguma coisa, enfim, aquelas contradições, né? Como se nós fôssemos de fato uma nação de miseráveis, de desgraçados, que merece de fato um castigo divino, e a pessoa agradecendo por conta desse tipo de situação. Então, especialmente, não só eu, né, mas eu tenho certeza que a maior parte das pessoas que passaram por sofrimentos nessa Covid, que essas pessoas não se sentiram nem um pouco prestigiadas com o sentimento de Araque e de suposta solidariedade do presidente da República e da sua esposa. E agora eu quero falar de outros aspectos aqui, gente. Eu não quero que nosso espaço aqui seja um espaço de amargura, né? Mas a gente tem que ser muito incisivo quando acontece esse tipo de situação. E aí a gente tem que separar o ódio do sentimento de indignação. São coisas absolutamente diferentes. Você ficar indignado é uma coisa, você ter ódio, o ódio já é uma coisa que está no campo da irracionalidade. A indignação não. A indignação é provocada por alguma coisa que você racionalizou e que você enxergou como sendo agressiva, algo que precisa ser combatido, algo que precisa ser contestado. Então é nesse sentido que eu resolvi fazer esse papo com vocês aqui hoje, né? Para vocês terem uma ideia, quem não consegue assistir, porque é barra pesada mesmo, é um teste de sanidade mental justo no final de ano. O presidente levou lá para a live dele uma figura chamada Mozart Pereira, que ninguém sabe quem é, ele também não falou quem era, falou, trabalha aqui comigo, botou um cara com a camisa da seleção brasileira, o cara ficou ali de papagaio de pirata do lado dele. Aí ele reclamou da revista Isto É, porque confundiu uma pessoa com o nome de Bolsonaro, lá em São Paulo, como sendo ex-mulher do presidente. Ele reclamou, né? Mas ele, enfim, homem que tem várias ex-mulheres, ele não pode reclamar muito de haver uma confusão uma hora ou outra. E aí ele foi dizendo, falou que os números estão aí, para todo mundo ver que os números no Brasil estão crescendo, que o desemprego está menor, enfim, mostrando uma ignorância no trato dos números, porque o desemprego no Brasil aumentou. Claro que teve mais vagas em dezembro nesse mês do que no mês passado, mas nosso déficit é tão grande que o balanço é negativo e ele acha que isso é mexer com os números. Ele disse que evitou uma catástrofe aqui no nosso país, né? Por conta da criação de empregos. Gente, é uma coisa sem noção atrás da outra. Ele falou, mudando de assunto aqui na live dele, né, que a Polícia Federal abriu um concurso para 1.500 novos policiais. Vocês imaginem se ele abrisse 1.500 vagas para o IBAMA, por exemplo, se a gente não conseguiria enfrentar a situação do desmatamento aqui no nosso país. E aí, mais uma vez, ele atacou a vacina, porque ele disse, em tom assim de ufanismo, né? Tá vendo como é que eu estou com a razão? Que saiu uma informação que a eficácia da vacina está lá embaixo. Então ele comemorou que a vacina pode não estar sendo tão positiva, né? E disse que não vai ser responsável por vacina nenhuma.
ele não aceita, ele queria que colocasse um termo de responsabilidade, enfim, colocando medo na cabeça das pessoas sobre a vacina também. Ele falou que ele não vai se responsabilizar por vacina. A nossa sorte é que a maior parte do povo brasileiro está se lixando para o que o presidente está falando. A maior parte está preocupada com vacina sim e vai se vacinar e dane-se o que pensa o presidente da República. Ainda bem que a justiça brasileira está conferindo o direito, o poder aos governadores e aos prefeitos de vacinarem, de buscarem vacina para os seus povos, né, para os seus cidadãos dos seus municípios e estados. E ele falou que as pessoas têm que reclamar com quem autorizou a vacina, né, se tiver algum efeito colateral. Como eu disse a vocês, no pronunciamento do presidente, junto com a sua esposa, a palavra Deus foi utilizada 6 vezes. 6 vezes em pouco mais de 3 minutos. De 1h20 de live, o presidente não falou nem solidariedade, não solidarizou com as vítimas da Covid e não falou a palavra Deus nenhuma vez, nenhumazinha vez. E usou as expressões canalha, estúpido, covarde, culhão, imbecil, idiota, amante, idiota de novo, imbecil, canalhas, mentirosos, vagabundos, vagabundagem, só para dizer o mínimo do que foi dito nessa live. Justificou vários depoimentos ali, várias decisões do ministro Cássio, se reportando ao ministro da Suprema Corte como o Cássio, assim, compadre dele, né, total, né? E, enfim, falou de pesca e explicando por que ele deu um decreto para autorizar a pesca no litoral do Brasil, e aí ele não sabia responder por que essa situação acontece, né? Por que a pesca do camarão está proibida ali no litoral sul, e alguém levantou uma dúvida, falou, pergunte ao camarão por que ele se cria no Brasil e vai para a Argentina. Gente, realmente é um show de horrores, e eu vou falar para vocês, não é brincadeira. E aí entrou num outro tema também, justificando o ministro Cássio, né, de ter votado contra o direito de pessoas que tenham uma relação extraconjugal, né, para a pessoa que o presidente chamou de amante. Que o direito da amante foi liquidado pelo Cássio, que ele votou a favor de não se ter amante. Aí ele diz o seguinte: imaginem só o João, um sujeito bacana, um sujeito legal, tem 3 filhos, ele morre, e aí no dia do funeral dele aparecem 2 amantes. É justo o amante ter algum tipo de direito? Quer dizer, o cara legal pra caramba tem 3 amantes, tem 2 amantes, né? E aí depois ele entra numa linha preconceituosa também, dizendo, imagine se o cara tem um relacionamento homossexual e aparece homossexual também, buscando algum direito. Ainda bem que o Cássio votou contra isso, porque nós temos que defender a família. A família é a célula base da sociedade. Bom, se ele preserva tanto a família, por que ele não preservou logo a sua primeira? Ele já está na 3ª família oficial, né? Então, gente, é um hipócrita. É uma pessoa que ele diz uma coisa e faz outra, ele não tem noção de absolutamente valor moral nenhum. Aí, de novo, ele mentiu sobre a vacina na África. Ele diz o seguinte, que na África o sujeito contraía, né, a malária e a Covid. Contraria as 2 ao mesmo tempo. E aí tomava cloroquina e curava as 2. Então, por que não vai utilizar cloroquina no nosso país? Ele é contra a vacina porque ele diz que ainda não tem comprovação científica, ao mesmo tempo que ele recomenda o uso da cloroquina sem comprovação científica. Gente, é muita irresponsabilidade, isso é charlatanismo, isso é crime contra o Brasil, né? Bom, foi falando de um monte de coisa. Aí teve um momento bizarro, gente, que o sujeito que ele convidou os 2 levantam a camisa para mostrar cicatrizes, né? Cada um fazendo uma disputa ali, quem tinha uma cicatriz maior do que a outra por conta do que eles passaram. Falou mais uma vez na defesa de armar a população inteira, de todo mundo ficar armado. E aí teve um momento grave no meio dessa história toda, que ele diz o seguinte, que ele está fazendo o melhor que ele pode pelo país e que ele não vai admitir nenhum tipo de conspiração. Quem quiser fazer conspiração, ele vai lutar. Então ele já está meio que ameaçando, porque ele está sentindo
que pode crescer no nosso país um movimento de impeachment contra a figura dele, né? Então ele falou que vai reagir em relação a isso, xingou novamente a família Marinho, a TV Globo, disse que eles desviaram mais de R$1 bilhão, enfim. E depois ele recebeu o Romero Brito, o artista Romero Brito. Tem muitos assuntos aqui, gente. Falou da Venezuela, que na Venezuela não tem mais cachorro, que todo mundo está comendo cachorro na Venezuela. Gente, são assuntos assim absolutamente absurdos. Eu estou resumindo para vocês aqui, porque cada ponto que ele colocou dava para a gente esticar aqui diversas coisas. Falou de estrangeiros comprando propriedade no Brasil, que ele é contra, que o Brasil está sendo vendido. Gente, é show de horrores um atrás do outro. Então, você que ficou comigo até agora, eu acho que foi um pouco longo, mas foi também uma espécie de desabafo, né? Que a gente pudesse levar o máximo de pessoas que a gente pudesse, né? Para que o Brasil nunca mais permita que esse tipo de criatura insana, criatura imoral, criatura amoral, um inumano, uma pessoa sem sentimentos, um hipócrita, um irresponsável, assuma de novo qualquer parcela de poder no nosso país e, mais do que isso, né, que consiga ter com ele um monte de pessoas que comungam dos mesmos valores, né? Se você casualmente caiu aqui no nosso portal e você comunga desses valores bolsonaristas, olha, lamento, você tem que orar muito, você tem que pedir muito perdão se você acredita em Deus, porque não é possível haver algum tipo de semelhança em algum pensamento cristão, algum pensamento de solidariedade, algum pensamento legítimo religioso com a figura do presidente e com as pessoas que estão próximas dele. Gente, espero que eu tenha jogado mais algumas questões com vocês. Desculpe a indignação, mas, enfim, para isso que eu criei esse espaço. E se você está aqui conosco aqui, é porque você comunga de valores totalmente opostos a tudo isso que eu acabei de falar aqui no nosso papo. Vamos tentar abstrair isso. A gente tem que levar em consideração a existência desse problema, mas a gente tem que continuar cada vez mais confiantes que o sol há de brilhar para todos nós mais uma vez, né? Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço e a luta continua, né? Vamos seguir em frente. Tchau.